Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascidas sob uma estrela da sorte, enquanto outras lutam a vida inteira para conquistar o mínimo de estabilidade financeira? Será que existe algo maior, algo divino, que predetermina nosso destino material nesta terra? E se eu te dissesse que, segundo as revelações místicas de um dos santos mais venerados dos últimos tempos, 2 signos específicos estão prestes a vivenciar uma transformação financeira sem precedentes em 2026. Olha, eu sei que você pode estar pensando, mais um vídeo sobre signos e dinheiro, mas eu te peço para ficar comigo até o final desta revelação. Porque o que eu vou compartilhar com você hoje vai muito além de qualquer previsão astrológica comum. Estamos falando das visões proféticas de Padre Pio de Pietrelcina, um homem que carregava os estigmas de Cristo em seu próprio corpo e que tinha o dom sobrenatural de enxergar através do véu do tempo. Antes de eu revelar quais são esses 2 signos abençoados, preciso te contar uma história que mudou completamente minha compreensão sobre como o divino interfere em nossa vida material. Era março de 1968, apenas alguns meses antes da morte de Padre Pio, quando uma mulher chamada Rosa Benedetti, de 42 anos, natural de São Paulo, mas vivendo na Itália, fez uma peregrinação desesperada até San Giovanni Rotondo. Rosa havia perdido tudo. O marido dela, Giuseppe, havia sido vítima de um golpe financeiro que os deixou não apenas sem dinheiro, mas com uma dívida astronômica. Eles tinham 3 filhos pequenos e estavam literalmente passando fome. Rosa me contou pessoalmente esta história anos depois, quando eu a conheci durante uma visita à Itália. Ela disse que, na época, não acreditava em nada, muito menos em santos ou milagres, mas uma vizinha insistiu tanto para ela procurar Padre Pio, que ela decidiu fazer essa última tentativa antes de desistir de tudo. Quando Rosa finalmente conseguiu se aproximar do santo capuchinho, após horas de espera, ela conta que ele olhou diretamente nos olhos dela e disse algo que a deixou gelada. Filha, você nasceu no final de agosto, não é mesmo? O Criador já preparou o caminho da abundância para os filhos da Virgem. Em poucos anos, você não apenas sairá desta provação, mas se tornará um instrumento de prosperidade para muitos outros. Rosa nascera em 28 de agosto, era virginiana, e naquele momento não fazia a menor ideia de como aquelas palavras poderiam se tornar realidade. Padre Pio então continuou. Os filhos da terra que carregam a estrela da Virgem foram escolhidos para receber grandes dádivas materiais nos tempos que virão. Mas lembre-se sempre, toda a abundância divina vem acompanhada de uma missão. E adivinhe o que aconteceu? Apenas 6 meses depois daquele encontro, Rosa recebeu uma ligação inesperada. Uma tia distante que vivia no Brasil e com quem ela havia perdido contato há anos havia falecido e deixado uma herança significativa especificamente para ela. Mas isso foi apenas o começo. Com esse dinheiro, Rosa conseguiu não só quitar todas as dívidas, mas também abrir um pequeno negócio de importação de produtos religiosos que cresceu de forma exponencial. Hoje, mais de 50 anos depois, Rosa é uma das maiores distribuidoras de artigos religiosos da Europa, emprega mais de 200 pessoas e dedica grande parte de seus lucros à caridade. Ela sempre diz que Padre Pio não apenas previu sua prosperidade, mas lhe mostrou o propósito divino por trás dela. Agora você deve estar se perguntando, qual é o segundo signo mencionado nas profecias de Padre Pio? Para entender isso, precisamos mergulhar na história espiritual deste homem extraordinário e compreender como ele recebia suas revelações sobre o futuro da humanidade. Francesco Forgione, que mais tarde seria conhecido como Padre Pio, nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena cidade no sul da Itália. Desde muito jovem, ele demonstrava dons místicos extraordinários. Aos 5 anos de idade, ele já tinha visões de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Aos 10, recebia visitas de seu anjo da guarda. Mas foi em 1918, aos 31 anos, que ele recebeu o fenômeno que o tornaria mundialmente conhecido.
Os estigmas de Cristo apareceram em suas mãos, pés e costado. Durante os 50 anos seguintes, até sua morte em 1968, Padre Pio viveu com essas feridas sagradas que sangravam constantemente, mas que inexplicavelmente nunca se infectaram ou se cicatrizaram. Médicos do mundo inteiro examinaram esses estigmas e jamais conseguiram explicar cientificamente o fenômeno. Mas além dos estigmas, Padre Pio possuía outros dons sobrenaturais que foram documentados e testemunhados por milhares de pessoas: bilocação, leitura de almas, curas milagrosas e, o que mais nos interessa hoje, visões proféticas sobre eventos futuros. Foi durante uma dessas visões proféticas, registrada pelo padre Pellegrino Funicelli em 1962, que Padre Pio falou especificamente sobre 2 signos que seriam abençoados com abundância material nos tempos vindouros. Ele disse que viu os filhos da Virgem e os filhos do Touro caminhando por estradas pavimentadas de ouro divino, carregando nas mãos os frutos da generosidade celestial. Se você está assistindo a este vídeo, talvez seja porque o Espírito Santo está te guiando para receber esta mensagem profética. Então aproveite este momento para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esta revelação com pessoas que você ama, porque a prosperidade divina cresce quando é compartilhada. O segundo signo mencionado por Padre Pio é Touro, e aqui eu preciso te contar a história impressionante de Marco Antonelli, um homem que conheci durante uma peregrinação a San Giovanni Rotondo em 2019. Marco havia nascido em 15 de maio de 1975, era taurino e trabalhava como mecânico em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ele estava passando por uma fase terrível em sua vida. Havia sido demitido do emprego, a esposa estava grávida do segundo filho e eles estavam prestes a perder a casa por falta de pagamento do financiamento. Marco me contou que nunca havia sido uma pessoa religiosa, mas sua mãe, Dona Maria, era devota de Padre Pio desde os anos 70. Ela insistia para ele fazer uma novena ao santo, mas Marco resistia, achando que aquilo era coisa de gente antiga. Foi só quando recebeu a notificação definitiva de despejo que ele, em desespero, decidiu seguir o conselho da mãe. Durante a novena, na quinta noite, Marco teve um sonho vivido. Ele sonhou que estava em uma oficina mecânica, mas não uma oficina comum. Era um lugar luminoso, com ferramentas que brilhavam como ouro, e no meio da oficina estava um homem de barba branca vestindo o hábito marrom dos capuchinhos. O homem se aproximou dele e disse: Marco, filho de Maio, filho da terra fértil, o Senhor viu sua humildade e seu trabalho honesto. As mãos que servem com amor nunca ficarão vazias. Prepare-se, pois um novo caminho se abrirá para você dentro de 40 dias. Marco acordou impressionado, mas ainda assim duvidoso. Ele continuou a novena mais por insistência da mãe do que por fé própria. No 39º dia após o sonho, exatamente um dia antes do prazo profético, Marco recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Era um empresário de São Paulo que havia ouvido falar do trabalho dele através de um ex-cliente. Este empresário estava abrindo uma rede de oficinas especializadas em carros importados e precisava de alguém com a experiência específica que Marco possuía. A proposta incluía não apenas um salário muito superior ao que ele ganhava antes, mas também sociedade no negócio e mudança para São Paulo com todas as despesas pagas. Hoje, 6 anos depois, Marco é proprietário de 4 oficinas especializadas, emprega mais de 30 pessoas e tem uma renda mensal que ele jamais imaginou ser possível. Mais importante ainda, ele se tornou um devoto fervoroso de Padre Pio e dedica 10% de seus lucros para obras de caridade ligadas ao santo. Mas aqui está o detalhe mais impressionante da história de Marco. Quando ele finalmente visitou o San Giovanni Rotondo em 2019 e viu uma foto de Padre Pio pela primeira vez pessoalmente, ele quase desmaiou. Era exatamente o homem do hábito marrom que havia aparecido em seu sonho 6 anos antes. Marco nunca havia visto uma imagem de Padre Pio antes daquela novena, mas o santo
havia se manifestado para ele em sonhos com uma precisão de detalhes que deixou todos que ouviram a história completamente arrepiados. Agora você pode estar se perguntando por que especificamente Virgem e Touro foram escolhidos por Padre Pio em suas visões proféticas sobre 2026. Para entender isso, precisamos mergulhar no entendimento místico que o santo tinha sobre a conexão entre os signos astrológicos e a vontade divina. Padre Pio sempre ensinou que Deus usa todos os elementos da criação para manifestar sua vontade, incluindo os astros e as estrelas que ele próprio colocou nos céus. Em várias de suas cartas espirituais, ele menciona que o Criador escreveu seu plano não apenas nas Escrituras, mas também nas estrelas, para aqueles que têm olhos para ver. O signo de Virgem, regido pelo elemento terra, representa na tradição mística a purificação, o serviço dedicado e a humildade. Padre Pio via nos virginianos uma alma naturalmente inclinada ao trabalho meticuloso e à busca pela perfeição em tudo que fazem. Ele dizia que essas características tornam os virginianos instrumentos ideais para a prosperidade divina, porque eles sabem valorizar e multiplicar aquilo que recebem. Já o signo de Touro, também do elemento terra, representa a perseverança, a determinação e a capacidade de construir algo duradouro. Padre Pio enxergava nos taurianos uma força interior capaz de superar qualquer obstáculo quando guiados pela fé verdadeira. Ele costumava dizer que os filhos do touro carregam em si a mesma determinação que moveu os apóstolos a espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Mas por que especificamente 2026? Esta é uma pergunta que intrigou estudiosos das profecias de Padre Pio por décadas. A resposta está em uma visão que ele teve em 1965, 3 anos antes de sua morte, e que foi registrada pelo padre Atanásio da Arpino, seu confidente mais próximo. Nessa visão, Padre Pio viu o que ele descreveu como um tempo de grande tribulação seguido por um período de abundância divina para aqueles que permaneceram fiéis. Ele disse que viu claramente o número 2026 escrito em letras douradas no céu, e que neste ano específico, os 2 signos da terra fértil receberiam a recompensa celestial por sua fidelidade através das gerações. É importante entender que para Padre Pio, essa prosperidade material não era um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior. Ele sempre enfatizava que toda bênção financeira vem acompanhada de uma responsabilidade espiritual. Aqueles que receberem essas dádivas em 2026 serão chamados a ser instrumentos da generosidade divina, ajudando outros a descobrirem seu próprio caminho para a abundância. E aqui eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você está preparado para receber uma bênção que pode transformar não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas ao seu redor? Porque, segundo as profecias de Padre Pio, a prosperidade que chegará aos virginianos e taurianos em 2026 será tão significativa que criará ondas de transformação em suas comunidades inteiras. Deixe nos comentários qual é o seu signo e se você está sentindo algum movimento especial em sua vida financeira ultimamente. Eu leio todos os comentários e fico impressionado com as sincronicidades que vocês compartilham. E se este vídeo está tocando seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que precisam ouvir esta mensagem profética. Para ilustrar melhor como essas bênçãos se manifestam, eu preciso te contar a terceira história que prometeu no início deste vídeo. Esta é talvez a mais impressionante de todas, e aconteceu com uma mulher chamada Helena Cristina Santos, de 38 anos, natural de Curitiba, que nasceu em 2 de setembro. Helena trabalhava como professora em uma escola municipal e ganhava um salário que mal conseguia cobrir suas necessidades básicas. Ela era mãe solteira de uma menina de 8 anos e vivia literalmente de salário em salário, sem conseguir fazer qualquer tipo de reserva ou planejamento financeiro. Em 2020, durante a pandemia, a situação ficou ainda mais difícil quando as aulas presenciais foram suspensas e ela teve uma redução no salário. Foi neste período
que Helena descobriu a devoção a Padre Pio através de um grupo de oração online. Ela começou a participar das novenas virtuais mais por desespero do que por fé, conforme ela mesma admite. Durante uma dessas novenas, especificamente no dia 23 de setembro, festa de Padre Pio, Helena fez uma oração muito específica. Ela pediu ao santo que, se realmente existia um plano divino para sua vida financeira, que ele lhe desse um sinal claro. Naquela mesma noite, Helena teve um sonho que ela descreve como mais real que a própria realidade. Ela sonhou que estava em uma sala de aula, mas não uma sala comum. As carteiras eram de madeira nobre. Havia quadros dourados nas paredes e uma luz dourada preenchia todo o ambiente. No meio da sala estava um homem de barba branca com hábito marrom que ela imediatamente reconheceu como Padre Pio, mesmo nunca tendo visto uma foto dele antes. Padre Pio se aproximou dela e disse: Helena, filha de Setembro, filha da precisão divina, você foi escolhida para ensinar de uma forma nova. O conhecimento que você possui será multiplicado como os pães e peixes do milagre de Jesus. Prepare-se, pois em 2 anos você não estará mais ensinando apenas em uma sala de aula, mas para multidões que têm fome de aprender. Helena acordou intrigada, mas sem entender completamente o significado do sonho. Ela continuou com sua vida normal, trabalhando na escola e criando sua filha, mas começou a sentir uma inquietação crescente, como se algo dentro dela estivesse se preparando para uma mudança. Em março de 2021, ainda durante a pandemia, uma amiga sugeriu que Helena criasse alguns vídeos educativos no YouTube para ajudar os alunos com o conteúdo escolar. Helena resistiu no início, pois não tinha conhecimento técnico nem equipamentos adequados, mas a amiga insistiu tanto que ela decidiu tentar. Com apenas um celular e muita boa vontade, Helena começou a gravar aulas de português e literatura para o ensino fundamental. Os primeiros vídeos tiveram poucas visualizações, mas ela persistiu. Lembrando-se das palavras de Padre Pio sobre ensinar para multidões. O ponto de virada aconteceu em setembro de 2021, exatamente 1 ano após o sonho profético. Um dos vídeos de Helena sobre interpretação de texto viralizou no TikTok, alcançando mais de 1 milhão de visualizações em apenas 3 dias. De repente, seu canal do YouTube explodiu, ganhando milhares de inscritos por dia. Hoje, em 2024, Helena tem mais de 800 mil inscritos no YouTube. Seus cursos online geram uma renda mensal de 6 dígitos. Ela publicou 2 livros didáticos que se tornaram best-sellers e criou uma empresa de educação digital que emprega 15 pessoas. Mais impressionante ainda, ela mantém todo o conteúdo básico gratuito e usa parte significativa dos lucros para financiar bolsas de estudo para crianças carentes. Helena sempre diz que o sonho com Padre Pio mudou completamente sua perspectiva sobre o que era possível em sua vida. Ela entendeu que a prosperidade prometida aos virginianos não viria de forma convencional, mas através da multiplicação de seus talentos naturais de uma maneira que ela jamais poderia ter imaginado. O que mais me impressiona nessas 3 histórias é como elas seguem um padrão muito específico que Padre Pio havia previsto. Em todos os casos, a transformação financeira veio através da multiplicação de habilidades que essas pessoas já possuíam, mas que nunca haviam explorado completamente. Rosa tinha talento para negócios religiosos, Marco era um mecânico excepcional e Helena era uma educadora natural. Isso nos leva a uma compreensão muito importante sobre as profecias de Padre Pio para 2026. A prosperidade que ele previu para virginianos e taurianos não será como ganhar na loteria ou receber uma herança inesperada. Será uma amplificação divina dos talentos e habilidades que vocês já possuem, mas que talvez ainda não tenham reconhecido completamente ou explorado ao máximo. Se você é virginiano ou taurino e está assistindo a este vídeo, eu quero te fazer algumas perguntas importantes. Quais são os talentos que você possui, mas que talvez esteja subestimando? Que habilidades naturais você tem que poderiam ser desenvolvidas de uma forma completamente nova? Que sonhos você abandonou porque pareciam impossíveis financeiramente?
Segundo as revelações de Padre Pio, 2026 será o ano em que essas perguntas encontrarão suas respostas de forma sobrenatural. Mas é importante entender que a preparação para essa bênção começa agora, em 2024. O santo sempre ensinava que Deus não improvisa milagres. Ele os prepara através de nossa cooperação com a graça divina. Para os virginianos, o período de preparação envolve desenvolver ainda mais sua natural inclinação para a excelência e o serviço. Padre Pio dizia que os filhos de virgem precisam aprender a valorizar seus próprios talentos, tanto quanto valorizam o trabalho que fazem para outros. Muitos virginianos têm a tendência de se subestimar, e isso pode bloquear o fluxo da abundância divina. Para os taurianos, a preparação envolve canalizar sua determinação natural para projetos que tenham potencial de crescimento exponencial. Padre Pio via nos filhos de Touro uma capacidade única de construir algo duradouro, mas alertava que eles precisam estar abertos a métodos inovadores, não apenas aos caminhos tradicionais que já conhecem. Agora, eu sei que alguns de vocês que não são de Virgem ou Touro podem estar se sentindo excluídos desta profecia. Mas deixe-me tranquilizar vocês. Padre Pio sempre ensinou que as bênçãos divinas se espalham como ondas no oceano. Quando os virginianos e taurianos receberem suas bênçãos em 2026, isso criará oportunidades e transformações que beneficiarão pessoas de todos os signos. Além disso, é importante lembrar que a astrologia, na visão de Padre Pio, era apenas uma das muitas formas que Deus usa para se comunicar conosco. Ele sempre enfatizava que a fé, a oração e as boas obras são muito mais poderosas que qualquer predisposição astrológica. Uma pessoa de qualquer signo que viva em estado de graça e sirva ao próximo com amor pode receber bênçãos que superem qualquer previsão baseada em signos. O que realmente importa, segundo os ensinamentos de Padre Pio, é nossa disposição para ser instrumentos da vontade divina. Ele costumava dizer: Deus não olha para a data do nosso nascimento quando quer nos abençoar. Ele olha para a sinceridade do nosso coração e nossa disposição para usar suas bênçãos a serviço do bem. Então, independentemente do seu signo, eu encorajo você a se preparar espiritualmente para ser um canal de bênçãos. Isso significa cultivar a gratidão, praticar a generosidade mesmo quando temos pouco, e manter uma atitude de serviço em tudo o que fazemos. Uma das coisas mais bonitas nas profecias de Padre Pio sobre 2026 é que ele viu não apenas indivíduos recebendo prosperidade, mas comunidades inteiras sendo transformadas. Ele falou sobre círculos de abundância que se formariam ao redor daqueles que recebessem as bênçãos principais, criando uma rede de prosperidade que se espalharia organicamente. Isso significa que se você tem amigos ou familiares que são virginianos ou taurianos, vale a pena apoiar e encorajar os projetos e sonhos deles, porque você também pode ser beneficiado pela onda de prosperidade que eles receberão. E aqui eu quero fazer um convite muito especial para você que chegou até aqui neste vídeo. Se você sente que esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, independente do seu signo, eu encorajo você a fazer uma novena a Padre Pio, pedindo orientação sobre como se preparar para as bênçãos que estão por vir. A novena mais tradicional a Padre Pio dura 9 dias, e você pode encontrar as orações facilmente na internet ou em qualquer livro de devoções católicas. Mas o mais importante não são as palavras que você vai rezar, e sim a sinceridade do seu coração ao se conectar com este santo extraordinário. Durante a novena, preste atenção especial aos sonhos, às sincronicidades e às oportunidades inesperadas que podem aparecer em sua vida. Padre Pio tem uma forma muito particular de se comunicar com seus devotos, muitas vezes através de sinais sutis que só percebemos quando estamos realmente atentos. Também encorajo você a estudar mais sobre a vida e os ensinamentos de Padre Pio. Quanto mais você conhecer este santo incrível, mais profunda será sua compreensão das bênçãos espirituais e materiais que ele pode interceder em sua vida. E lembre-se,
A prosperidade verdadeira, segundo o Padre Pio, nunca é apenas sobre dinheiro. É sobre viver uma vida plena, com propósito, em harmonia com a vontade de Deus e a serviço do próximo. O dinheiro é apenas uma ferramenta que nos permite servir melhor e criar mais bem no mundo. Antes de finalizarmos, eu quero deixar uma reflexão muito importante. Nas 3 histórias que compartilhei com vocês hoje, Rosa, Marco e Helena tinham algo em comum além do signo. Todos eles chegaram ao ponto de entregar suas vidas completamente a Deus antes de receberem suas bênçãos. Eles pararam de tentar controlar tudo e começaram a confiar no plano divino. Essa rendição não é passividade, é uma forma ativa de fé que nos permite estar abertos para receber as bênçãos de formas que nunca imaginamos possível. Quando paramos de limitar Deus com nossas expectativas pequenas, Ele pode nos surpreender com abundância além dos nossos sonhos mais ousados. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a verdade espiritual que está sendo compartilhada. Não ignore essa sensação. Padre Pio sempre dizia que quando uma alma está pronta para receber uma bênção, o Espírito Santo a guia exatamente para onde ela precisa estar. Talvez você tenha chegado a este vídeo por acaso, mas na verdade foi direcionado pela divina providência. Talvez você precise ouvir que 2026 será realmente um ano de transformação extraordinária para você. Independente do seu signo, se você se preparar espiritualmente e se abrir para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu quero terminar este vídeo com uma oração que Padre Pio costumava fazer e que pode ser um guia para todos nós enquanto nos preparamos para as bênçãos que estão por vir. Jesus, eu confio em Ti. Maria, eu me entrego a Ti. Padre Pio, intercedei por mim. Que eu seja sempre um instrumento de paz, amor e prosperidade divina onde quer que eu vá. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma revelação espiritual. Compartilhe com pessoas que você ama e que precisam ouvir esta mensagem de esperança e fé. E fique atento, porque na próxima semana eu vou compartilhar com vocês uma revelação ainda mais impressionante. As profecias de Padre Pio sobre os 3 milagres financeiros que acontecerão no Brasil em 2025 e como você pode se posicionar para ser alcançado por eles. Será um vídeo que vai mexer com tudo que você pensa que sabe sobre prosperidade espiritual. Que Padre Pio interceda por cada um de vocês, que 2026 seja realmente um ano de abundância e bênçãos para todos, e que possamos sempre usar nossa prosperidade para glorificar a Deus e servir ao próximo. Até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe abundantemente.